o estabelecimento do governo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor nesta manhã por estarmos aqui, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, que é uma palavra revelada, rema, e é isso que nós buscamos nesta manhã. Que o Senhor traga aos nossos corações essa palavra, não apenas no intuito, Senhor, de trazer conhecimento intelectual, um conhecimento de razão, mas acima de tudo, Senhor, algo que entra na nossa alma, atinge o nosso espírito e acima de tudo ainda, possa produzir vida. Que essa palavra não volte vazia, Senhor, sem antes ela cumprir o propósito pelo qual ela será trazida, enviada aos nossos corações. Queremos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, a cultura da honra. Na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre resgatar a honra. Que honra? A honra, que honra? Nós precisamos, eu quero compartilhar isso com vocês, enfatizar nessa ministração hoje, queridos, a restauração desses princípios de honra num contexto bíblico, trazendo todo um contexto bíblico da honra e em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos nos deter nisso nessa manhã. O tema, quando nós falamos de a cultura da honra, a honra, resgatar a honra, que honra? Quando eu digo resgatar a honra, que honra é você resgatar uma honra que honra a Deus, que honra as pessoas, que honra as famílias, que honra os líderes. E o tema, ele reflete bem o propósito da mensagem, que trata sobre a honra que foi perdida ou diminuída. Eu diria isso, que o convite nessa manhã para nós é a gente buscar restaurar essa honra que foi diminuída, restaurá-la dentro da família, restaurá-la dentro da igreja, restaurá-la dentro da sociedade. Embora nós vemos hoje, queridos, que esse contexto de honra, eu não sei se vocês ouvem muito sobre isso, existem muitas pessoas que distorceram esse princípio da honra, onde usam de autoritarismo para serem honrados de uma forma antibíblica. Imposições, querem honra, querem ser reconhecidas. E, infelizmente, esse princípio bíblico distorcido causou na nossa nação e em algumas nações da terra uma aversão quando se fala sobre honra. Eu conheço líderes, queridos, e pastores que repugnam esse princípio porque foram submetidos a lideranças debaixo de autoritarismo, onde queriam ser honrados a qualquer preço. E eu quero nessa manhã tentar romper com essas coisas, queridos, que têm sido, talvez vocês ouviram ou já viram, e trazer dentro do contexto bíblico uma verdadeira honra através desse filho, que é o 10º filho de Jacó, que foi o 6º filho de Lia. Lia tinha tido 4 filhos, nós já falamos sobre isso. Lia teve o primeiro filho, Rúben, depois teve Simeão, depois teve Levi, depois teve Judá. Os 4 primeiros filhos de Jacó foram dados por Lia. E aí a Bíblia diz que Lia, ela deixou de ter filho, ela parou de conceber, e aí ela deu a sua serva, a serva dela, Zilpa, a Jacó, para que ela pudesse ter filhos no seu nome. E a Bíblia diz que Zilpa, ela teve 2 filhos. Zilpa teve Gade e Aser. E depois que Zilpa teve esses 2 filhos, a Bíblia diz que Lia, que tinha tido os 4 filhos, voltou a conceber e teve o 9º e o 10º filho de Jacó, que foram Issacar e Zebulon. Issacar e Zebulon. Nós falamos sobre o mês passado sobre Issacar, falando sobre honra, sobre recompensa, e essa mulher também teve esse filho
Zebulon. Eu quero ler com vocês, aqui nós vamos colocar no slide um versículo, onde em Gênesis capítulo 30, versículo 19 e 20, fala sobre isso. Diz assim, na NVI, Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho, e ela disse, Deus presenteou-me com uma dádiva. Olha só, lembra aqui que esse é o nono filho, esse é o 10º filho de Jacó, porém é o sexto filho dela. O quinto tinha sido Issacar e agora ela está tendo Zebulon. Agora, meu marido me honrará. Afinal, já lhe dei 6 filhos, por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Presta atenção em uma palavra chamada, que eu quero ressaltar aqui. Deus presenteou-me. Deus me deu de presente. E aí diz assim, lá no finalzinho, e o meu marido o que o meu marido fará? Honrará. Honra. Nós estamos vivendo o mês da honra. Quando o filho nasceu, o sexto filho, na cabeça dela, ela disse assim, Deus me deu um presente e agora meu marido vai me honrar. Por quê? Nós vamos ver já já. Antes eu quero ler numa outra versão, na versão Almeida Revista Corrigida, que diz assim, Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho e disse Léia, Deus me deu a mim. Olha só, Deus me deu a mim. Eu não sei se tem como colocar o versículo ali em cima. Deus me deu a mim uma boa dádiva e dessa vez morará. Eu quero que você preste atenção comigo nessa palavra, morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos e chamou o seu nome Zebulon. Existem algumas coisas aqui, ó. Cadê? Dessa vez permanecerá. Não, é numa outra versão que diz morará. Está na versão Almeida Revista Corrigida. Embora morará e permanecerá, tem o mesmo significado, mas a versão diz que agora o meu marido vai morar comigo. Daqui a pouco eu estou enfatizando essas duas palavras, porque nós vamos entender isso melhor. Foi por isso, queridos, que que o nome de Zebulon na Bíblia, ele tem um significado relacionado. Então, presta atenção nisso. Habitação. O nome de Zebulon significa habitação ou moradia. Morada de honra. Morada de honra. E ela vem de uma raiz, a partir de uma palavra que significa habitar de uma forma exaltada. Habitar de uma forma engrandecida. Lia deu esse nome ao seu filho na esperança de que Jacó, o seu marido, pudesse então agora honrar a ela. Honrar a ela por quê? Porque ela tinha dado o maior número de filhos a Jacó. Aqui nós vamos ver que, devido ao número de filhos que ela deu, ela esperava que Jacó honrasse a ela mais do que qualquer outra esposa que, por exemplo, Raquel e as outras servas tivessem. Afinal de contas, eram 12 filhos e 6 saíram dela. Então ela queria que o marido a honrasse, que o marido habitasse, morasse com ela, estivesse permanentemente com ela. E essa raiz dessa palavra, queridos, que significa habitar, que significa morar, que significa uma habitação ou moradia, você vai perceber aqui que sugere a esperança de que ela encontrasse um lugar de honra, de aceitação no coração do seu marido Jacó. Em suma, nesse contexto, queridos, vocês vão ver, eu não trouxe aqui, nós não vamos entrar em detalhes, mas a origem do nome do hebraico, que significa Zevulun, Zebulon em hebraico, você pronuncia Zevulun, que se deriva de uma raiz chamada Javal, e essa palavra significa Zebulon, honrar, morar. Quando você fala Zebulon, você está falando honra. Quando você cita o nome de Zebulon, você está falando moradia, habitação. Existe uma outra etimologia que vem também de uma palavra chamada Zeved, Z-E-V-D-E.
de Zeved, que foi o que ele disse no início, porque o Senhor Deus presenteou-me. Zeved significa presente, aquele que foi presenteado. Trazendo assim para uma linguagem bem natural, significa assim, uma grande parte, um grande presente. A maior parte de filhos, Deus me deu a oportunidade de presentear o meu marido. Vocês sabem que naquela época, a mulher que tinha filhos, muitos filhos, era uma bênção, era uma dádiva, era um milagre, era um presente, era reconhecido, era honrada. Então o que ela fez? Já que Deus me deu 6 filhos, eu vou dar o nome de Zebulon. Uma grande parte, moradia. Isso foi o que ela, a mãe, liberou sobre o seu filho. Agora, quando nós entramos no contexto de Jacó, antes da sua morte, a Bíblia diz que ele abençoou os seus filhos, nós sabemos disso, e ele foi profetizando sobre o futuro de cada um deles. E quando ele chegou na vez de Zebulon, a Bíblia diz que ele profetizou palavras que indicavam a localização onde Zebulon iria viver, assim como todos os outros, e a ocupação futura de cada uma das tribos. E quando você vai ver o que aconteceu com a tribo de Zebulon, através da profecia de Jacó, é algo lindo, queridos, que nós precisamos buscar isso da parte de Deus e viver isso no contexto em que nós vivemos. Eu quero ler com vocês a profecia de Jacó de Zebulon, que está registrada em Gênesis capítulo 49, versículo 13, que diz assim: Zebulon morará à beira-mar, e será um porto para navios, e sua fronteira se estenderão até Sidom. É o que está em Gênesis 49, 13. Nós vamos repetir esse versículo daqui a pouco novamente. Quando Jacó profetizou que Zebulon habitaria à beira-mar, olha que interessante, com a fronteira mais distante, perto de Sidom, você vai ver que esse lugar era, e ainda hoje, é um lugar importante de um centro comércio marítimo. É tão interessante, é um centro de comércio marítimo, de navios, portuário, onde chegam, onde descarregam, carregam, um comércio marítimo. Aliás, você vai ver que o símbolo dessa tribo, se vocês puderem colocar aquele outro do mês, da honra, você vai ver que o símbolo é um barco. O símbolo dessa tribo é um barco. E, além disso, você vai ver que a cor da pedra que era usada no peitoral do sumo sacerdote, eles tinham 12 pedras, a pedra dessa tribo é uma pedra branca. Na verdade, é uma pedra transparente, que se chama Yalom, que é um diamante. Um diamante, né? O Gabriel procurou trazer aí para nós uma compreensão muito interessante sobre isso, sobre o barco, que era o símbolo, e desculpem, queridos, eu ainda estou lutando aí com uma tosse que está indo embora, em nome de Jesus. E dentro desse texto aqui sobre a profecia de Zebulon, eu quero nessa manhã, queridos, destacar algumas coisas. Na verdade, eu quero trazer o significado da profecia de Jacó, que se divide em 3 partes. E isso tem muito a ver com as nossas vidas hoje. Aliás, esse ano Deus tem estabelecido o governo, aqueles que têm entendido isso no Espírito, através dessas tribos. Primeira parte, Zebulon morará à beira-mar. O versículo diz isso. Zebulon morará à beira-mar. Embora, se você for estudar um pouquinho e ver a região onde Zebulon está hoje e era na época, conforme está descrito nas Escrituras, por exemplo, em Josué você vai ver isso, capítulo 19, você vai perceber, queridos, que eles não estiveram diretamente à beira-mar, embora recebeu a profecia do seu pai Jacó. A tribo, na verdade, acabou se estabelecendo, e eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer essa região, numa área próxima
à costa do Mediterrâneo, próxima à área do Mediterrâneo, do mar chamado Quinerete, que é o mar da Galileia. E sugere, você vai vendo a história, uma proximidade com as atividades comerciais marítimas. Então, o pai profetizou, a profecia diz assim: você habitará à beira-mar. Embora eles não viveram à beira-mar, mas eles estiveram habitando próximo a essa região, e eles é que comercializavam, essa tribo que fazia isso. E vocês vão ver daqui a pouco que essa tribo foi a tribo, eu achei isso muito interessante, responsável pelo início. Tem gente aqui que fala assim: você vai fazer faculdade do quê? Aí eu falei assim: eu vou fazer faculdade de comércios exterior. Alguém aqui já ouviu falar? Vou fazer comércio exterior. Essa tribo foi a tribo que deu início ao comércio exterior de Israel. Foi a tribo de Zebulon, uma tribo muito próspera, nós vamos ver isso já já. A outra parte, a segunda parte da profecia que Jacó libera sobre o seu filho, diz assim: você será um porto para navios. Primeiro ele habitaria à beira-mar e depois ele seria um porto para navios. Então, queridos, atribui-se aqui a essa tribo de Zebulon a característica de ser uma tribo voltada ao comércio, transporte, que desempenhava um papel importante nessa conexão entre os povos de Israel. Era essa tribo que conectava todas as demais tribos através dos comércios de vendas exteriores que enviados para fora. Principalmente o fato de estarem próximos a essa rota de comércio. Eu estou tentando me lembrar aqui de duas cidades em que nós visitamos, que ficava próximo, meu Deus, fugiu aqui, que era uma rota, eu estive lá. Essas duas cidades, a Bíblia diz, Jesus dizendo: ai de ti, eu acho que é Corazim, tem mais uma outra, Betsaida e Corazim, exatamente. Essas duas cidades, elas eram uma rota de comércio. Queridos, hoje não tem nem ruínas, só as ruínas se acabaram. Jesus disse: ai de ti, porque elas ficavam próximo a esse mar Quinerete, que é onde está o mar da Galileia. Hoje você passa por lá, não tem praticamente mais nada. Mas essas tribos, essa tribo, na verdade, ela fazia as negociações dessas mercadorias com outras nações. Pastor, o que isso tem a ver comigo, conosco? Daqui a pouco nós vamos entender tudo isso. Terceira parte da profecia, Jacó diz assim: primeiro, que ele habitaria à beira-mar; segundo, que ele seria um porto de navios; terceira, suas fronteiras se estenderão até Sidom. Quando se fala de fronteira, queridos, Sidom era uma cidade fenícia do norte, conhecida pelo seu comércio marítimo, e a gente percebe aqui que a menção de Jacó citar Sidom sugere que Zebulon teria uma influência não só local, mas uma influência que iria além das suas fronteiras. Às vezes, queridos, nós nos pegamos e nós nos detemos com situações que a gente acha que nós não podemos expandir além das nossas fronteiras, que nós temos ou fomos chamados para ficar ali só com aquele contexto da minha célula, ou ali naquele contexto do meu bairro, e de repente Deus tem nos dado uma unção para estender as nossas fronteiras. E eu digo isso em todas as áreas, não só num contexto espiritual, mas num contexto de comércio, num contexto de empresa, num contexto financeiro, contextos, sabe? Zebulon, ele recebeu uma unção de influenciar através dessa conexão que Deus disse que ele iria além das fronteiras e tocaria Sidom. Eram lugares distantes. Nós precisamos, queridos, ter uma visão, um coração desejoso de ampliar as fronteiras, ampliar aquilo que Deus tem nos dado e fazer conexão com outras pessoas. Se você observar aqui, você vai ver que essa cidade, apesar de estar geograficamente distante da sua localização exata, isso indica que Zebulon teria um papel econômico e estratégico importante, ampliando a influência dele para além das suas próprias fronteiras aonde ele estava.
Eu tenho visto, queridos, nesse ano, nesse estabelecimento do governo, quanto Deus tem ampliado as nossas fronteiras. Aqui como igreja, lideranças, pastores, irmãos aqui têm ampliado, aqueles que têm se deixado usar pelo Senhor nesse lugar, Deus tem ampliado as suas fronteiras. E por servir ao Senhor, Deus tem ampliado as suas fronteiras em outras áreas. Ampliado na questão financeira, na questão do comércio, na questão profissional. Deus tem ampliado por causa disso, e daqui a pouco nós vamos ver isso muito mais claro, que Zebulon, nós vamos entrar numa parte daqui a pouco na profecia de Moisés, e por final de Davi, que é o que nós temos ministrado em todos esses filhos. Irmãos, é sobrenatural, e aí se cumpre, depois dessas 3 liberações sobre a vida do seu filho, de Jacó liberando sobre o seu filho, a profecia se cumpre. Essa profecia, ela enfatiza a prosperidade, o dinamismo dessa tribo de Zebulon, além então de se destacar a importância como uma ponte. Você vai ver que Zebulon se tornou, por causa dessa profecia, uma ponte de comércio exterior, marítimo, dentro da terra de Israel. Foi essa tribo que fez conexão com as demais e com os outros povos de outras nações. Resumindo, as palavras de Jacó sobre Zebulon refletem o potencial de influência, de prosperidade futura dessa tribo, a partir dela, sobre outras tribos. Especificamente, queridos, em relação ao comércio, à navegação, algo que está relacionado à questão de um posicionamento, de uma interação com outras nações, com outros povos. Em outras palavras, Zebulon, queridos, nos dá uma unção de nos conectarmos com outras nações, com outras pessoas, irmos além das nossas fronteiras. Essa tribo, ela está ligada com bênçãos que foram concedidas, ela recebeu uma habilidade de prosperar. Nós falamos sobre várias tribos sobre prosperidade aqui, mas essa aqui é uma prosperidade além das suas fronteiras. É uma prosperidade além do seu país. É uma prosperidade além da onde ela vivia. É uma prosperidade que ia além. Através do comércio marítimo, elas saíram da região que estavam e foram para além. Elas tinham uma capacidade, e eu vou dizer isso aqui agora, e daqui a pouco eu quero reforçar um pouco mais. Isso é muito importante. De quebrar a iniquidade de estruturas comerciais e gerar multiplicação. Por que isso, queridos? Essa questão financeira, às vezes, são iniquidades. Existem pessoas presas por causa de uma cultura, por falta de honra, não conseguem quebrar a iniquidade da prosperidade sobre as suas vidas. Ou melhor, não iniquidade da prosperidade, iniquidade de não prosperar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, baseado num texto de Ezequiel capítulo 28, onde o próprio Lúcifer, ele tinha um controle dos comércios exteriores ilícitos. E isso acontece muito hoje, queridos, pessoas prosperando ilicitamente. E essa tribo vem para quebrar essa unção maligna de iniquidade, de estruturas comerciais ilícitas. Como nós vemos hoje, por exemplo, nós estamos mediante uma era, uma fase, um mês muito estratégico político. E por trás de todo esse contexto político existe muito comércio iníquo, onde pessoas são compradas para que recebam cargos ou votem, e a partir das suas votações recebam secretarias de governo, recebam tantas outras coisas, por causa de coisas ilícitas. Mas não é só nessa área, existem muitas outras. Termino aqui a bênção de Jacó e entro agora na questão da bênção de Moisés. Quando Moisés, sobre a tribo de Zebulon, ele libera sobre essa tribo, isso está em Deuteronômio capítulo 33, quero ler com vocês. Estou correndo aqui contra o tempo. Deuteronômio 33, 18 e 19, na NVI, onde ele abençoa Zebulon, e na verdade esse versículo, Moisés, ele abençoa os 2 filhos ao mesmo tempo, as 2 tribos, tanto Issacar quanto Zebulon. Você vai ver aqui que ele diz assim: acerca de Zebulon, disse, alegra-te, Zebulon, em suas viagens. Olha só, alegra-te, Zebulon, em suas viagens.
Você vai viajar, você vai para fora, você não vai ficar dentro. E você, Issacar, em suas, onde? Tendas, dentro de casa. Ele não sai, essa tribo não ia sair, ela ia ficar ali. Zebulão ia viajar, comércio marítimo, ia além das fronteiras. Olha a profecia agora, olha o cumprimento, a conexão da bênção da mãe, da bênção de Jacó, da bênção de Moisés sobre essa tribo. Eles, os dois, convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifício de justiça. Os dois filhos, a partir desse texto, os dois fariam as mesmas coisas. Farão uso das riquezas do mar e dos tesouros escondidos da terra. Então, até o primeiro versículo, o versículo 18, diz que Zebulon, ele faria suas viagens e Issacar ficaria nas suas tendas. Até aí, fica muito claro que os dois fariam coisas totalmente diferentes. No próximo versículo, os dois fariam as coisas iguais. Você vai perceber que eles convocariam os povos, eles ofereceriam sacrifícios ao Senhor junto, eles trarão as riquezas do mar, eles trariam as riquezas que estavam os tesouros escondidos da areia. Os dois seriam próximos. Nós vimos na semana a tribo de Issacar, uma tribo falando sobre recompensa, algo poderoso, muito importante. Agora, analisando essa profecia de Moisés, nós percebemos algumas coisas que eu quero ressaltar nessa manhã. A primeira é o que está no versículo 18, que eu já reforcei e disse aqui: alegre-se Zebulon em suas viagens. Moisés abençoou Issacar e Zebulon juntos, as duas tribos, dizendo que Zebulon ia sair e Issacar permaneceria em casa, mas ambos juntos chamariam os povos para subirem aos montes e ofereceriam sacrifícios de justiça ao Senhor, e eles trariam abundâncias do mar e também tesouros escondidos da areia. Agora que interessante, olha isso. Moisés abençoa Zebulon com alegria de prosperidade aonde? Nas viagens que ele faria. Ele seria alegre viajando, nos comércios marítimos, fazendo prosperidade, levando a prosperidade a outras nações, influenciando outros povos. Alegre-se Zebulon nas suas viagens. Seria próspero cumprindo o propósito que Deus estava dando sobre a vida deles, dessa tribo. Essa expressão aponta para essas atividades comerciais, de comércio exteriores, que ele sugerindo que essa tribo de Zebulon teria uma relação, ou melhor, uma relação ativa com as viagens e as interações com os outros povos. Você vai ver isso nas tribos de Zebulon. A partir daí, eles entrando em muitas nações e fazendo com que esse comércio exterior avançasse. Agora, já a tribo de Issacar é mencionada que, mesmo juntos, eles, quando fala sobre a tribo de Issacar, diz que ela seria conhecida como um papel sedentário, agrícola. Não sei se você lembra, eu estava falando o mês passado, falei, aquela que faz pão, que fazia farinha, era coisa local, era um povo agrícola, sugerindo elas que essa tribo melhor de Issacar, que ela não sairia de casa, ela prosperaria na sua terra, prosperaria. Agora, olha que interessante, queridos, que isso tem a ver conosco. Não importa se estamos em viagem ou se estamos em casa, ambas prosperaram. Por quê? Porque elas estavam vivendo o propósito delas. Isso é importante a gente entender. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. As duas trabalhariam juntas, beneficiariam juntas, mas uma viajando e a outra em casa. Essa é a primeira coisa que eu ressalto. A segunda coisa que eu ressalto na profecia aqui de Moisés, nós percebemos que está no versículo 19, que eles convocariam os povos para os montes e ali ofereceriam sacrifícios de justiça. Moisés destaca que Zebulon e Issacar teriam um papel importante de convidar outras pessoas, outros povos, para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Essa é uma unção que precisamos ter, queridos. Convidar pessoas para estar junto conosco, para adorar ao nosso Deus.
oferecer sacrifícios. Isso, queridos, você vai perceber que aponta para um impacto espiritual além de um contexto econômico que eles teriam. Eles não só seriam prósperos financeiramente, mas eles envolveriam outras pessoas de uma forma espiritual. Se você perceber, você vai ver que essas tribos seriam como líderes espirituais para os povos na adoração do povo de Israel. Daqui a pouco eu vou entrar num ponto que me chama muita atenção, mas eu quero aqui terminar com a terceira coisa que está na segunda parte do versículo 19, que eu enfatizo na profecia de Moisés, é que diz que eles fariam uso. Diga comigo, fazer uso. Não é eles só terem os recursos, mas farão uso das riquezas do mar e dos tesouros escondidos da terra. Por que isso, queridos? Às vezes, queridos, nós conseguimos, herdamos, trabalhamos, temos bens. Eu conheço muitas pessoas que têm muitos bens, mas não faz uso deles, Ana, não desfruta. É um espírito maligno, é um espírito terrível, sabe, de mesquinharia, de tacanho, de tanta coisa, que a pessoa não faz uso do fruto da terra, do benefício que ela colheu. A profecia diz que tanto Zebulon quanto Issacar fariam uso das riquezas do mar e dos tesouros escondidos. Essa parte que eles da bênção sugere aqui que tanto Zebulon quanto Issacar se beneficiariam das riquezas do mar e dos tesouros escondidos. Irmãos, Deus não nos deu coisas para a gente ficar escondendo, guardando. Deus nos deu para a gente se beneficiar delas, fazer uso delas. A expressão aqui, tesouros escondidos na areia, pode se referir, eu sei, tanto a riquezas marítimas, de pescas, na época, como também no comércio de produtos no mar, como também de produtos minerais. O que é que fica escondido na areia, queridos? Começa a cavar e se encontra o quê? Pedras de diamante, de não sei o quê. Na onde fica essas coisas? Na terra. Ele está dizendo exatamente isso. Essa expressão, tesouros escondidos na areia, estavam se beneficiando de riquezas tanto marítima, que diz o versículo, riquezas do mar, quanto de tesouros escondidos na areia. Riquezas, pedras preciosas, que eles se beneficiariam disso. Deus te entrega, coloca nas suas mãos para você abençoar o reino e ser mais abençoado ainda, mais próspero ainda. Resumindo, essa profecia aqui de Moisés, e aplicando ela, Moisés abençoa então Zebulon com um futuro de prosperidade econômica e de influência espiritual. Você vai perceber que tanto nas atividades econômicas quanto na atividade de levar os povos à adoração, eles receberam essa unção. Resumindo, a bênção de Moisés sobre Zebulon e Issacar reforça, queridos, o valor dessas tribos no plano de Deus, no contexto do que elas seriam dentro do povo de Israel, tanto no aspecto econômico, como também no espiritual, promovendo prosperidade e adoração a Deus ao mesmo tempo. Agora, eles trariam, queridos, essa abundância do mar, dos tesouros escondidos na areia, e você vai perceber que Zebulon foi uma das tribos, ou por que não dizer a tribo extremamente, eu vou repetir de uma outra forma, Zebulon foi a tribo mais fiel que possa ter existido. Fiel, fidelidade. E aqui eu entro numa outra parte, na última, onde a tribo de Zebulon, queridos, ela não é mencionada nas Escrituras em nenhum momento que houve algum tipo de rebelião. E aqui nós vamos partindo para o final e entendendo o contexto da cultura da honra. Ela não é mencionada em todas as rebeliões que houve no deserto,
você não vê a tribo de Zebulon. Quando José é jogado na cova, você não vê a tribo de Zebulon participando. É incrível, você vai ver uma coisa fantástica, onde entra o princípio da honra. Sabe por quê, queridos, que isso aconteceu com a tribo de Zebulon? Porque essa tribo carregava um princípio chamado princípio da honra. Quando a mãe de Zebulon nasceu, diz assim: o Senhor presenteou-me e o meu marido me honrará, por isso eu te dou o nome de Zebulon, honra. E ele fez valer esse nome. Foi uma tribo que trouxe o princípio da honra. Entre hoje e no próximo domingo, que é o último do mês, além do que nós ouvimos na semana passada, da semana retrasada, em que o pastor Miquel esteve ministrando, nós queremos nesse mês, queridos, deixar aqui um gostinho do que é prosperidade a partir da honra, do que é ser abençoado a partir da honra. E em se tratando de um contexto do reinado agora de Davi, nós falamos de mamãe, Lia, nós falamos de Jacó, o papai, falamos de Moisés, e agora eu entro no contexto de Davi. Em se tratando do reinado de Davi, a história da tribo de Zebulon, queridos, está relacionada à aliança. Diga comigo, uma família de aliança. Mais forte, uma família de aliança. Você vai ver que essa tribo está relacionada à aliança e o apoio dessa tribo, que essa tribo prestou a Davi, quando Davi estava consolidando o seu governo sobre Israel. Durante um período de transição do governo de Israel, qual foi esse período? Aquele período que Davi se tornou rei após Saul. Saul era o rei e Davi se torna o rei. Nesse momento, as tribos, nós temos estudado mês a mês, elas foram gradualmente fazendo o quê? Reconhecendo Davi como seu rei, como seu líder. E a tribo de Zebulon desempenhou, queridos, alguns papéis importantes nesse processo. Eu diria que, não mais do que as outras, mas eu diria que, se pudesse colocá-la ali num númerozinho elevado, eu acho que estaria em primeiro. Zebulon, a primeira coisa, queridos, um dos papéis importantes foi a aliança que essa tribo fez com Davi. Irmãos, quando nós estamos aliançados com alguém, não existe desonra. Vamos entender isso. A principal passagem que destaca a tribo de Zebulon nessa aliança com Davi está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33, e eu quero ler com vocês. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 12, 33. Aqui está descrito como que as tribos diferentes, as diferentes tribos de Israel, elas foram enviando, capítulo 12, os guerreiros para se unir com Davi lá em Hebrom, estabelecendo o reinado. Então, a tribo de Issacar enviou alguns guerreiros, todas as tribos foram enviando. Mas olha o que diz sobre a tribo de Zebulon, quando a tribo de Zebulon foi enviar os seus guerreiros, e como que essa tribo agiu quando se juntou a Davi. Diz assim: da tribo de Zebulon, vamos ler aqui na versão NVI, 50.000 soldados experientes, preparados para combate, armados para o combate, com todo tipo de armas, e com um coração leal para ajudar Davi. Deixa eu ver se está aqui dessa forma. Não. Vocês têm como pôr na NVI, filho? Por favor. E na outra vai ser na NAA. NVI e NAA. Se tiver como, se não tiver, não tem problema. Não tem? Ok. Então, diz assim, a primeira versão na NVI diz assim, que eles se juntaram com um coração leal. Aqui diz decididos. Diga comigo, coração leal. Na outra versão, na versão NAA, essa eu acho que tem aí, se eu não me engano, também não.
Na NA diz assim, olha, Cris, presta atenção aqui comigo. De Zebulon, desculpem, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 treinados para ordenar uma guerra de todo o coração. Esse versículo, queridos, ele nos revela aqui 3 aspectos da tribo de Zebulon no contexto de Davi. Dessa junção. Guarda isso, coração leal de todo o coração. Por quê? De nenhuma outra tribo se fala sobre isso, só dessa. Só essa faz uma menção específica disso. A primeira coisa, o primeiro aspecto dessa tribo, no contexto da história, é que a Bíblia diz, nenhuma outra menciona, essa menciona, o número de guerreiros. 50.000. A tribo de Zebulon enviou 50.000 homens para apoiar a Davi, e esse era um número significativo para a força militar dessa tribo para Davi. As outras não, mas essa foi. Segundo aspecto importante, a Bíblia fala sobre o preparo e a experiência que esses soldados tinham, os outros não. Eram homens preparados. Eles não ofereceram qualquer coisa. Eles dizem assim, eu vou honrar, mas eu vou honrar de verdade. Eu vou honrar com tudo que eu tenho. Os guerreiros de Zebulon, queridos, eram soldados treinados, preparados para o combate. Isso mostra capacidade e habilidade para a guerra. Eles estavam prontos para apoiar a Davi no campo de batalha. E a terceira menção, aspecto que ele fala, é coração leal, de todo coração. Sabe o que é isso, irmãos? Honra. De todo coração, honra. A lealdade desses guerreiros a Zebulon, enfatizada aqui no texto, eles não estavam presentes apenas fisicamente, mas eles estavam presentes de todo o coração. Eles não estavam presentes só para guerrear, eles estavam presentes de todo o coração. Você sabe, você que é um empresário sabe quando os seus funcionários estão com você de todo o coração, sim ou não? Você que trabalha em qualquer área sabe quando alguém que é submisso a você, inferior a você, está de todo o coração, sim ou não? Vocês acham que o pastor da igreja também não sabe dessas coisas? Vocês acham que eu não sei quando você está ou não está de todo o coração com a gente? Claro que sim. Então como que nós honramos e desonramos? Quando é de todo o coração ou quando não é de todo o coração? Nós sabemos, queridos, vocês sabem. Esse princípio da honra, eu não sei, acho que nós não vamos conseguir concluir hoje. É um dos princípios mais distorcidos e mais deixado, desvalorizado, desonrado, e por isso muitas pessoas não são abençoadas porque não sabem honrar, em vários aspectos. Por exemplo, marido não honra a esposa, esposa não honra o marido. Dá certo? Nunca. Filhos não honram os pais. Dá certo? Nunca. Pais não honram seus filhos. Dá certo? Líderes não honram seus liderados. Liderados não honram seus líderes. E a gente vai levando a vida, irmãos, achando que está tudo bem. Irmão, desculpa o termo que eu vou usar. Está nada bem. Está debaixo de uma desgraça, sem a graça. A pessoa acha que está sendo abençoada, está com tudo, mas não está com nada, porque não entende um princípio da honra. A Bíblia diz aqui que 50.000 homens da tribo de Zebulon vieram ajudar a Davi, servi-lo de todo o coração. Queridos, isso não foi mencionado, dito sobre qualquer uma das outras tribos, nenhuma outra tribo você vai ver isso. Por que será que só sobre Zebulon que fala sobre isso? Porque o nome Zebulon significa honra. Foi a única tribo que entendeu o princípio da honra.
Essa tribo carregava o princípio da honra. A Bíblia diz que eles foram leais, uma tribo extremamente ajustada com seu rei Davi, alinhadinha. Estava ali, eles sabiam quem eram, eles sabiam com quem estavam conectados. O líder dele, o rei dele, estavam juntinho, coração junto. Honra. Irmãos, nós devemos ter essas importantes qualidades nos dias que vivemos e nos dias adiante. Conectados, juntinhos, saber quem nós somos, com quem nós estamos aliançados. Você vai ver que além dessa aliança com Davi, aqui lá em Hebrom, nós vemos um segundo papel extremamente importante desempenhado pela tribo de Zebulon, quando eles se juntam a Davi. Qual é, pastor? Eles foram para apoiar, eles foram para apoiar Davi de uma forma política, militar, financeira. O rei, o seu líder. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que Zebulon se juntou para apoiar Davi, política, militar e financeira. Deus tem nos aberto portas ultimamente nessa questão de estar próximo a pessoas envolvidas com a política, e eu não estava entendendo, já estou entendendo o motivo. Eu só estou passando por elas. O apoio de Zebulon e das outras tribos, queridos, foi um fator decisivo para Davi, que estavam tentando, escute isso, unificar Israel sob um só governo, estabelecer um governo. Não se estabelece governo se não for através da forma política, militar e financeira. Você vai ver que o contexto histórico inclui um período de guerra civil que estava acontecendo entre os partidários de Saul. Saul tinha acabado de ser o rei, e os seguidores de Davi. Estava havendo uma guerra civil entre esses dois reis, vamos dizer assim. E a tribo de Zebulon, então, ao enviar um contingente significativo de guerreiros experimentados e leais, demonstrou o quê? Apoio crucial militarmente, politicamente, e você vai ver daqui a pouco como que eles apoiaram Davi financeiramente. Com isso, fortaleceu o governo de Davi, politicamente, militarmente, financeiramente. Sabe o que é isso? Honra. Suprir, irmãos, as necessidades de um exército não é algo tão simples assim. Vocês já devem ter assistido filmes aí, pode ser algo meio intimidante. Alguém aqui já conhece a história de Napoleão Bonaparte? Vocês sabem o que ele fez? Onde ele levou a turma, tudo congelado. Meu Deus, o que ele fez lá? A gente sabe que suprir financeiramente um exército não é fácil. É desafiante. Se você tem, queridos, que fazer um exército avançar na guerra, vencer, a gente vai entender que os recursos financeiros têm que estar adequadamente disponíveis para aquele exército. Se não tiver finanças, o exército não avança. É claro, queridos, que uma boa liderança, conselhos sábios, são necessários para vencer uma guerra, mas sem suprimento, sem recurso financeiro, o exército não consegue avançar adiante. Sim ou não? O que a tribo de Zebulon entendeu? Eu preciso honrar a Davi. Honrar politicamente, honrar militarmente, com bons soldados treinados, e honrar Davi financeiramente. Irmãos, eu tenho orado de verdade e dito: Senhor, levanta Zebulons no corpo de Cristo.
Zebulons que são colocados na linha de frente por uma boa ração. Irmãos, eu entendo e creio que certas pessoas são chamadas a prosperar nos negócios para ocupar um lugar importante no corpo de Cristo. Existem pessoas que são chamadas a prosperar para serem colocadas em lugares importantes no corpo de Cristo. Se Deus tem abençoado você, abençoa o reino. Não retenha. Se Deus tem colocado recursos nas suas mãos, abençoa o reino. Pastor, como assim que Deus colocou essa tribo na linha de frente? Irmãos, hoje chegou uma hora muito importante de eu explicar algo que eu não expliquei para vocês desde janeiro. E eu deixei para fazer isso nessa tribo. Eu não falei disso, por exemplo, quando nós falamos do mês de abril de Judá. Eu não falei disso também quando nós falamos no mês passado da tribo de Issacar. Até porque se eu tivesse falado sobre isso que eu vou dizer agora, não teria tido muito sentido. Deus colocou à frente as tribos que poderiam conduzir a nação de uma forma física, como de uma forma espiritual, como de uma forma física, quando eu disse é guerra, espiritual e financeira para vencer. 3 tribos foram colocadas à frente do povo de Israel. Em todas as áreas, em todas as guerras, em todos os momentos, essas tribos, elas eram colocadas à frente de todas as demais tribos. Quais eram as tribos, pastor? Diga comigo: Judá, Issacar e Zebulon. Por quê? Por que que em todas as guerras estava Judá, Issacar e Zebulon? Irmãos, a igreja, nós, se não entendermos isso, se você, pessoa, não entender isso, você não vai vencer. Se na sua casa você não entender isso, você não vai conquistar. Se você, marido, não entender isso, você não vai vencer. Se você, esposa, se você, profissional, não vai vencer. Se nós, como igreja, não entendermos isso, nós não vamos continuar avançando. Cada uma das tribos tinha uma capacidade única de resistir o diabo e destruir todos os esquemas dele, os planos dele. E essas tribos eram esses homens que definiam o rumo para a nação de Israel, para onde elas seguiriam, avançariam ou não avançariam. Conforme Judá seguia pelo deserto, Israel, o povo todo, você vai vendo que, da forma como que Israel ia marchando, nós estamos vivendo essa semana, especificamente hoje, a festa dos tabernáculos. Eu quero terminar, se Deus permitir, concluir com isso, falando sobre essa conexão. Queridos, quando o povo de Israel desmontava suas tendas na festa do tabernáculo e seguia, 3 tribos saíam à frente. Todas as vezes que as tribos começavam a marchar, 3 tribos iam à frente: Judá, Issacar e Zebulon. Eles eram agrupados, eu não vou entrar em detalhes aqui, do lado oriental ali, do arraial de Israel, tudo tem um significado, e faziam parte de uma liderança que marcharia na frente, primeiro lugar na tribo do povo de Israel. Essas 3 tribos iam à frente. O posicionamento dessas 3 tribos tem que ser um modelo para a igreja, tem que ser um modelo para a sua casa, tem que ser um modelo para a sua vida. Judá, o que Judá é, queridos? Judá ia primeiro na guerra. Judá significa o quê? Louvor, adoração. Nós como igreja, irmãos,
Se nós não entendermos que tudo na nossa vida tem que começar com louvor, adoração, gratidão, adoração. Por isso que o apóstolo Valnice escreveu um livro chamado Adoração e Santidade. O poder da adoração na frente. Issacar vinha logo em seguida. O que Issacar faz, irmãos? Discerne o tempo e a hora. Sem discernimento, nós não avançamos. Zebulon, eles iam fazendo o quê? Provendo as coisas. Eram os homens de negócios, homens de honra. Essas 3 tribos estavam à frente. Foi por isso que eu disse, queridos, que se temos que fazer um exército avançar na guerra, nós precisamos de recurso. Por quê? Nós precisamos sim de uma boa liderança, nós precisamos sim de sábios conselhos, mas nós precisamos da unção de Judá, que é uma unção da adoração à nossa frente. Nós precisamos sim da unção de Issacar para discernir o tempo e a hora, mas nós também não podemos deixar de ter a unção de Zebulon, que é uma unção de suprimentos, de recursos financeiros, para que o exército continue avançando. Eu vou repetir isso, queridos. Jesus, ele disse assim, que um rei, ele nunca sai à guerra sem antes ele fazer um levantamento dos custos que precisam ter para conseguir vencer a guerra. Eu tenho orado, queridos, para que Deus levante Zebulons para abençoar o nosso ministério. Se você e eu, meu irmão, fomos chamados para prosperar nos negócios, se Deus nos chamou para ocupar lugares importantes na nossa sociedade, de influência financeira, lugares de influências no mercado exterior ou aqui. Para quê? Para a gente reter o nosso dinheiro e usufruir a bens para nós? Não, queridos. Nós precisamos dessa unção. Se você tem sido abençoado, abençoa o reino. Se Deus tem colocado nas suas mãos recursos, abençoa o reino. Zebulon tinha capacidade de prosperar aqui através do comércio exterior, e eu disse isso e vou aqui falar, quando falei de Ezequiel capítulo 28, que descreve Lúcifer. Lúcifer, queridos, a Bíblia diz que ele tinha ouro, a Bíblia diz que a prata estava, pedras preciosas encrustadas no seu corpo. Dá para entender a riqueza do bicho? Ouro, pedras preciosas e pratas, era incrustada, fazia parte do corpo de Lúcifer. Riqueza na vida desse bicho não faltava. Ele acumulava riquezas através de um comércio injusto. Zebulon, essa unção, queridos, ela vem para reverter essa corrupção, essa ganância através da justiça, da santidade nos sistemas comerciais que existem hoje. Meu irmão e irmã, não faça do recurso, do que Deus tem te dado, produção de recursos ilícitos. Porque senão nós estamos contribuindo para o reino das trevas. Essas tribos, queridos, foram colocadas juntas, adoração, discernimento e riquezas. Sem isso, nós não avançamos. O tempo já avançou, não vou conseguir concluir, quero terminar na próxima semana. Eu quero entrar em um outro papel muito importante dessa tribo. Quero falar do contexto espiritual, nosso hoje. E por final, embora eu estava hoje, queridos, durante essa semana me perguntando, nós estamos, como eu disse, vivendo a semana da festa dos tabernáculos. E eu me perguntei, Senhor, tem alguma coisa a ver, festa dos tabernáculos, com a tribo de Zebulon? E aí eu me deparei, tudo a ver.
Tabernáculo significa Sucote, morada, tenda. Qual é o nome de Zebulon? Morada de honra. E eu vou trazer isso na próxima semana. Contexto espiritual. Queria que você fechasse os seus olhos, sentados mesmo nesse momento, queridos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos dessa unção da tribo de Zebulon, nos dias em que nós estamos vivendo. Uma unção específica, uma unção, uma característica, que nós não vemos em outra tribo, Senhor. Vemos nessa tribo, uma tribo que carregava o princípio da honra, que honrava. E nós vemos isso, Senhor, através da sua mãe, do seu pai, de Moisés, e quando chega em Davi, evidentemente, eles colocaram em prática, trazendo homens guerreiros, trazendo recursos para honrar politicamente, militarmente, financeiramente, o exército, o povo, a nação que seria estabelecida através do governo de Davi sobre Israel. Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, nesse mês, trazer para dentro de nós esse contexto e esse conceito do que é ser homens e mulheres de honra, que sabem honrar e naturalmente são honrados por causa desse princípio da honra. E nós estamos, Pai, declarando nesse mês que através da cultura da honra nós vamos resgatar uma honra que honra, uma honra que traz honra, uma honra que faz com que outros sejam honrados a partir de uma cultura estabelecida, biblicamente falando. Querido Espírito Santo, como nós precisamos dessa unção, Senhor. Como nós precisamos, meu Deus, desse princípio da honra sobre as nossas vidas, para que nós possamos desempenhá-la para as pessoas que estão conosco, nossa família, a sociedade, a igreja, os líderes, os liderados. Espírito Santo nos ensina, resgata, Senhor, em nossas vidas esse princípio da honra. Pai, hoje nós estamos aqui, é uma semana muito importante, no meio dela começou, Senhor, um período de festa dos tabernáculos, e nós como igreja, Senhor, em SEGEC, nós sempre trazemos os princípios e o resgate, Senhor, das festas bíblicas, como algo espiritual, como algo, Senhor, que vai contando cronologicamente, de uma forma espiritualmente, Senhor, a vida, a história redentiva de Cristo, em que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. Oh meu Deus, através disso veio o batismo no Espírito Santo em Pentecoste. Depois nós entramos, Senhor, em Yom Kippur, a festa das trombetas. E nós celebramos, Pai, tabernáculos. E nós, Senhor, queremos essa unção de Zebulon sobre as nossas vidas, porque ela significa morada de honra, habitação de honra. Que nós possamos morar, Senhor, e ser morada de Deus nessa terra, honrando o nosso Deus. E nós te honramos, Espírito Santo, nesta manhã. Nós te honramos aqui neste dia, nesta semana, dizendo que nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe.